essas pessoas que estão na rua, quando a gente ganhou a eleição com Lula, tinham entre 8 e 12 anos, no máximo. Então isso acho que é uma coisa que é importante da gente lembrar, porque a gente pensa sempre na memória coletiva e acha que quem foi para a rua participou das diretas, do Fora Collor, tinha atividades no seu sindicato, no seu centro acadêmico, e isso me parece que não é majoritariamente quem foi para a rua. Então isso é um dado importante. Eu queria lembrar também que nós apostamos numa saída para a crise, que era a saída de incentivar o consumo. Então eu já não me espantava quando aparece a grande surpresa do Russomano nas eleições, que nós demos um coro nele muito bem dado, mas enfim, teve sua significância. Essas pessoas pensam muito mais no âmbito do seu direito como consumidor do que no âmbito do militante, enfim, do que a gente estava acostumado a ver como manifestação de rua. E eu acho também que é bom a gente lembrar que essas manifestações têm características diferentes, inclusive no modo de se apresentar à sociedade. Elas não têm o mesmo desenho de manifestação que a gente fazia, não tem palanque, não tem o líder que fala e que diz o que é para fazer, não tem hora para terminar. É bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas eu estou falando tudo isso até porque eu acho que eu tenho postado uma das minhas formas de ativismo é na rede, é na internet. Então a questão de ser horizontal, da comunicação muito rápida, do acontecer muito rápido, é uma coisa que faz parte do meu cotidiano, mas porque eu entrei desde 2001, que eu estou atuando nessa área de inclusão digital, telecentros. Então, ou eu aprendia a lidar com essa comunicação horizontal, ou eu escolhia outro tema para brigar, que não seria esse. Então, isso para mim é do cotidiano. Mas para quem não tem essa intimidade com o ativismo na rede, causa muito espanto e muita estranheza as coisas acontecerem da forma rápida com que aconteceram. Bom, aí eu ia caracterizar um pouco por que eu acho que tanta gente acabou atendendo a chamada do movimento Passe Livre, que eu considero hoje, que nesse momento, e os momentos agora, a gente parece que está falando de um ano atrás, quando a gente fala que tinha 5, 10 mil na rua, e estamos falando do mês passado. Eu acho que o movimento Passe Livre adquiriu uma credibilidade junto às pessoas que estavam nas manifestações, que a gente não pode ignorar. Quer dizer, o movimento Passe Livre deixa claro o tempo todo que é apartidário, mas não é antipartidário. O movimento Passe Livre, no tema que eles estão apostando, que é a questão do transporte público, eles têm conhecimento e estudam e tem como falar e como avançar nessa luta. Não podemos achar que acabou nos 20 centavos, porque não é essa a proposta. E como eu milito muito no Facebook, eu gostaria de falar um pouco das reações. Então tem desde as pessoas que falam, por que não estavam na rua quando era outra gestão? Não, essas pessoas estavam na rua. Elas não estavam com 100 mil, mas ela sempre teve manifestações, chegaram a ter manifestações de 5, 6 mil pessoas, atazanando o juízo do ex-prefeito, graças a Deus, nesse mesmo temário. Num debate que eu estive, inclusive, o Paul Singer, do alto da sua juventude de 81 anos, dizia: transporte público sempre foi e sempre será um tema que desperta a população. E daí ele contava, por exemplo, dos quebras-quebras em 1917, quando se conquista o passe do trabalhador por conta do aumento da passagem do bonde, uma tarifa que ficou congelada, segundo o professor, 30 anos para em 46, quando aumenta a passagem, se cria a CMTC,
outro grande quebra-quebra na cidade de São Paulo. Então nós não podemos esquecer que é um tema que está no cotidiano. Contar uma outra história, por exemplo. Com essas manifestações de rua, muitos da área sindical começaram a procurar o Coletivo Digital, porque a gente já vinha fazendo há algum tempo um curso que se chamava Mídias Sociais e o Ativismo Digital. E nós fizemos isso no Sindicato de Jornalistas, no Movimento de Defesa dos Favelados, e as pessoas acabaram sabendo que a gente fazia esse tipo de curso e começaram a procurar. Então eu tive uma longa conversa com um sindicalista que dizia o seguinte: nós fizemos 5 encontros com 600 jovens trabalhadores, do final do ano passado para cá. Ele falou, 2 temas aparecem em todos esses encontros: transporte público, cultura e lazer. Esses são os 2 temas que sempre aparecem. E ele me alertava, inclusive, porque nós estávamos discutindo como modular o curso, né? Ele falou, hoje a fábrica também não é a fábrica que a gente conheceu quando começaram as greves do ABC, quando a gente formou o PT, quando nós fomos, naquela época, fomos para as ruas. Hoje há um jovem operário que não participou e nem tem na sua memória as grandes conquistas sindicais e muitas vezes não tem, inclusive, os seus direitos consolidados e fazendo parte do seu dia a dia. Então, também nas fábricas, a gente tem que começar a olhar para essa juventude trabalhadora. Bom, agora para falar das manifestações, quer dizer, o susto que todos nós levamos, eu estou para ver quem não se assustou, quem não parou no primeiro dia e falou o que está acontecendo na minha cidade, no meu país, diga-se de passagem, né? Nós estamos tendo manifestações, e eu acho que essas manifestações, elas podem até arrefecer um pouco, mas eu acho que a população ganhou as ruas, e das ruas ela não vai sair. Não é um susto de conjuntura, não é uma coisa que a chuva do São Pedro conseguiu amenizar, porque ele deu uma força, choveu bastante a semana inteira, e nem por isso as manifestações pararam. O que eu acho é que agora nós temos que reconhecer a credibilidade que esses jovens têm, porque foram para as ruas, e nós temos que voltar às ruas, com a nossa memória coletiva, com os movimentos que nós temos na cabeça, com as vitórias que nós já tivemos, para recolocar as bandeiras que a gente ainda não conquistou. E aí eu vou falar de um episódio específico, por exemplo, muita gente aqui, quando eu estava na rede, no dia da manifestação na Paulista, que houve aquele embate com os embandeirados do partido, me perguntando, mas Bea, como que você foi para a rua? Estão batendo no PT, estão não sei o quê. Eu falei, olha, é o seguinte, eu acho que nós temos que estar na rua, inclusive enquanto militantes do PT. Mas nós temos que construir, nesse momento, uma retomada junto com outras forças, inclusive partidárias, com as quais a gente, em geral, às vezes nem gosta muito de conversar, e retomar bandeiras históricas que ainda não avançaram. Então nós temos que falar de reforma política, temos com certeza, nós temos que falar de reforma agrária, nós temos que falar de liberdade na rede, inclusive, porque esse é um patrimônio que essa juventude sabe reconhecer também, e nós temos que fazer esse debate de igual para igual. Nós não podemos chegar e falar, vocês têm que aprender. Não, os jovens estão muito certos quando estão falando para a gente, nós estamos falando há muito tempo e vocês não estavam ouvindo. Essa é uma grande verdade que nós não podemos esquecer. E eu digo isso porque eu acho que eu tenho inclusive uma diferença com algumas pessoas que estão falando nos debates e tal, que eu acho que nós temos que fazer 2 movimentos. Um é o movimento de continuar o ativismo na rede, de entender essa capacidade de comunicação horizontal que quem foi para a rua tem, que as manifestações estão tendo. E nós temos que, por outro lado, rever qual tem sido a prática, e aí eu não digo só do PT, eu estou falando também das ONGs, onde eu milito prioritariamente hoje, que eu tenho nós trabalhamos numa ONG que trabalha com esse setor de inclusão digital, software livre,
nós temos que voltar para o que a gente está chamando de e articular micro-redes territoriais. Porque o que eu tenho visto quando a gente vai nos telecentros, quando a gente vai fazer os encontros de inclusão digital, nós tivemos um recuo no Partido dos Trabalhadores, no movimento como um todo. Nós optamos por falar com o grande público e, na maioria das vezes, as nossas lideranças, as lideranças em que nós confiamos, estão falando com os seus militantes, da mesma forma que estão falando com a dona de casa ou com o dono de um negócio. Nós estamos falando através da grande mídia. Essa mesma que está tentando manipular e confundir as manifestações. Então, quando você recua para o território, quando você vai para as comunidades, para as associações de bairro, não existe mais nem o trabalho das pastorais, das comunidades eclesiais de base, dos antigos núcleos do PT, dos centros acadêmicos que tinham atividades locais. Então nós recuamos desse trabalho que eu chamo de enraizamento e que a gente está apostando na área de inclusão digital, que é na construção de micro-redes territoriais que articulem os telecentros e os programas de inclusão digital com todas as atividades que acontecem no seu entorno, que haja defender dentro desses movimentos no bairro, nos territórios, a colaboração e o compartilhamento, a solidariedade como as questões centrais do nosso trabalho, e ao mesmo tempo estarmos nas ruas disputando no bom sentido, no bom combate, as palavras de ordens históricas que ainda não foram atendidas. Eu acho que há um setor hoje, e não é à toa, que a hora que a presidenta toma pé das manifestações, ela retoma diálogos que há muito tempo estavam esquecidos dentro do governo federal. Quer dizer, eu não posso deixar de falar na criminalização das ONGs, eu não posso deixar de falar na descontinuidade de políticas na área de cultura digital, que é um fato. Sei que em outros setores isso também aconteceu. Um dos que eu mais escuto, porque eu conheço muita gente, é na questão da campanha de esclarecimento com relação à AIDS, onde a gente foi pioneiro e era a maior referência, e hoje já não estamos nesse patamar. Então não é à toa que a presidenta agora começa a retomar o diálogo com esses setores que foram, de certa forma, ou esquecidos totalmente, ou tiveram suas políticas descontinuadas. Eu acho que ouvi, num debate que fizemos na Casa da Cidade, um termo que eu acho que é muito preciso para indicar quem é a maioria das pessoas que está na rua. Ouvi, nesse debate que eu faço na internet, muitos jovens do PT rebatiam o que eu dizia, inclusive o meu primeiro post que foi: vem Haddad, vem governar com a gente, vem para as ruas junto com a gente, dizendo: como? O que você está aí? Você é militante do PT, você votou na Haddad, esse pessoal tem ProUni, por que está indo para a rua? Recebe Bolsa Família, por que está indo para a rua? E eu vou dizer por que está indo para a rua. O nome que deram a isso, o Rui Braga, num debate na Casa da Cidade, chamou de precariado. Eu não tinha esse nome bonito para falar. Mas, na verdade, quem está indo para a rua é o jovem que fez ProUni, que tinha subemprego, acreditou na gente, foi para o ProUni, completou os seus estudos, voltou para o mercado de trabalho e continua ganhando os mesmos 700 ou 800 reais que ele ganhava antes de fazer a faculdade. Eu conversei com um dos meninos do movimento e ele falava: não, você tem razão, nós tivemos muitos avanços. O meu pai, por exemplo, ele arrumou dinheiro para comprar a casa no Minha Casa Minha Vida. Ele até tem dinheiro agora para comprar uma caixa de cerveja no final de semana. E ele comprou televisão. Mas ele vai para casa, pega a caixa de cerveja e fica assistindo televisão. Eu não quero isso para mim, eu quero mais. Então, não é à toa que a gente encontra, por exemplo, uma menina que está no álbum que eu postei na internet, com um cartaz dizendo: eu estou aqui pelo meu direito de estar aqui. É simples assim. Eles querem as ruas, eles querem ser ouvidos, e se a gente não mudar o rumo da prosa, se a gente não mudar
o rumo dos programas que nós estamos apresentando para a sociedade, nós não vamos ter resposta desses jovens que foram para as ruas. Não há como não ver que houve uma mudança no tratamento que a mídia vem dando às manifestações. A gente tem, há 15 dias atrás, não é isso? Há 15 dias atrás, os editoriais pediam sangue. Vamos todos bater na molecada que nós não vamos nem olhar. Vamos lá, metam o porrete. Na hora que meteram o porrete e as manifestações aumentaram, a mídia começa a mudar de tom. Eu não acredito que haja golpe, nem acredito que são golpistas. O que eu acredito é que eles têm tempo e muito dinheiro para apostar numa desconstrução de um programa de governo que pretende continuar governando, que é o nosso. Eles vão tentar desconstruir o nosso programa. Não sei se vocês têm visto, inclusive, a Globo, vou terminar. Não sei se vocês têm visto a Globo, por exemplo, um programa como o do Jô Soares. Agora ele passa uns programas perguntando: aonde está o Lula? Que fim levou o Lula? Você encontrou o Lula na sua cidade? Eles estão fazendo uma manipulação para tentar ganhar setores desse movimento, e ganharam alguns, porque tem muita gente que não tinha bandeira, mas que não está mais aguentando e que foi para a rua, e que o movimento do Passe Livre, como está muito focado, inclusive, nas suas reivindicações, não tinha como oferecer alternativa. Eles se prepararam na maneira como eles trabalham hoje. Então, a Lira Ali, por exemplo, contava que eles tinham 10 baterias, e o professor Paulinho perguntou: mas que bateria? Não, professor, é bateria mesmo. É instrumento, a gente agora faz assim. Estava lá a bateria do MST, do PSTU, da Juventude Socialista, porque nós íamos distribuir as baterias pela manifestação toda para controlar o tipo de manifestação que estava ocorrendo. E nós não conseguimos, porque nós fomos empurrados pelos blocos de direita que empurraram a gente na frente da manifestação. Ela falou: e a única coisa boa disso é que pela primeira vez eu vi o Breno Altman e o Zé Maria de braço dado, impedindo que os caras batessem na gente. Então, gente, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu, pessoalmente, vou continuar nas ruas enquanto eu puder, levando as bandeiras que eu acredito e que o PT também sempre acreditou. E eu acho que nós temos que nos organizar como uma frente de esquerda, com as nossas bandeiras históricas e não só com as nossas bandeiras vermelhas, para aí sim conversar com essa juventude, dar maior horizonte para essas manifestações e levar o nosso governo a apostar num programa mais à esquerda, numa radicalização da democracia, como resposta a esse novo momento, para que a gente possa, com alguma segurança, disputar as eleições do ano que vem e ter orgulho de estar no PT e de estar votando no PT.